Para aquele irmão que não gosta de história e geografia, hoje vai ter que se puxar um pouquinho para conseguir entender a lição de hoje. A lição de hoje está falando a respeito de promessas, profecias, do profeta Ezequiel e do cumprimento dessas profecias. Essa é uma passagem, não sou eu, mas muitos teólogos vão também dizer, que é de difícil interpretação. Então, não vai ser eu, meu pouco conhecimento, na minha humilde exposição nessa manhã, que vou chegar na totalidade desse assunto. Até porque é muito discutido, isso é discutido há anos, e muitos aspectos ainda ficam pontos a se esclarecer. Mas o que nessa manhã nós precisamos entender? Que assim como o Senhor falou na sua palavra, se Ele disse, se cumprirá. Então, nessa manhã, irmãos, eu não vou seguir tópico por tópico da lição, mas eu vou explicá-los dentro de um panorama. Eu quero trazer para vocês um pouco de história e geografia para nós entendermos quais são os aspectos da profecia de Ezequiel, quais são os povos que estão sendo tratados ali, que a lição também fala sobre ele, e principalmente quero mostrar para vocês a realidade histórica. Então eu vou precisar utilizar alguns recursos visuais aqui, nós vamos usar bastante data show. Nesta manhã nós estamos baseados em alguns livros também, junto com a lição, é o plano divino através dos séculos, os mistérios do Apocalipse. Quem tem esses livros também pode usar em casa para entender um pouco mais. Povos e nações do mundo antigo. Porque é muito difícil fazer um rastreio desses povos, assim dos nomes dos quais eles são chamados na Bíblia, até nos dias de hoje, quais são esses povos e aonde eles estão na atualidade. E vou mostrar por quê também, até pelas definições geográficas. E aqui nós temos o evangelista Taí, o professor de geografia, que pode nos estar auxiliando se falhar alguma coisa aqui quanto à questão da geografia. Nós vamos unir então esses aspectos. Vamos falar um pouquinho sobre uma panorâmica histórica bíblica. Nós precisamos ter um entendimento que, como está aqui no livro do profeta Isaías, nosso Deus, Ele conhece o fim das coisas muito antes do começo. E eu posso dizer, como uma obra de tapeçaria, a gente olha e só vê que emaranhado de fios e não entende nada, e aqui a gente olha e lado errado. Mas o nosso Deus, Ele contempla, Ele sabe qual é a obra que Ele está tecendo, e lá no final, o que vai ser de fato estruturado. Então, às vezes a gente não entende porque a gente percebe recortes da realidade, mas quando a gente vê uma linha panorâmica, num olhar geral das escrituras e da história, porque hoje nós vamos falar literalmente de Gênesis a Apocalipse. Então, eu quero mostrar para vocês na passagem do tempo o que isso representa. Então, nós vamos lá, rapidinho aqui, dessa visão panorâmica da história bíblica, né? Então, nós temos criação, queda, dilúvio, e temos Babel, que foi quando houve esta confusão de línguas. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui nos descendentes de Noé. O que nós falamos aqui nesse princípio aqui? Porque aqui estão também contidas as dispensações. Então nós temos a dispensação da inocência, certo? Depois nós temos aqui da queda a consciência, depois a questão do dilúvio e governo humano aqui com Babel. Então nós vamos entender aqui por que é tão importante nós estudar lá no Gênesis os descendentes de Noé, para entender quais são esses povos, quem são essas tribos que Ezequiel está falando. Talvez vocês vão seguir muito pequenininho ali o texto, mas dos filhos de Noé, quais são os filhos de Noé? Uns podem falar, vocês não vão ganhar nota embaixo na mente, podem falar. Sem, Cão e Jafé. Isso, Sem, Cão e Jafé. Está lá, Sem, ele vai povoar parte da Ásia, Cão, parte da África, e Jafé, parte da Europa. Então, quando nós vamos ver os descendentes de cada um, é importante porque esses descendentes vão nos dar para nós uma visão de quais são esses povos que Deus falou ao profeta Ezequiel aqui, e qual é esses povos na atualidade, onde que eles
eu não vou conseguir enxergar. Bom, aqui nós temos do início ali, vou pegar aqui o texto, dos descendentes, Arfaxade, que aqui nós vamos ter a linhagem semítica de Abraão. Deles nós vamos encontrar vários povos aqui, que vai descer a genealogia de Abraão, por isso que ele é tão importante aqui. Então aqui nós vamos ter a descendência do povo de Israel. Lud, que é a Lídia, Arã, que é a Síria. Então nós temos aqui vários povos. Então aquela genealogia que nós temos lá no Gênesis, que a gente nem lê, pula, né? Aqueles versículos que tem aquele monte de nome que a gente não, os nomes difíceis de entender, mas eles são muito importantes para essa continuidade. Então dessa questão dos povos de Sem, nós vamos ver que Arã povoou a Síria, teve 4 filhos: Uz, Hul, Geter e Mas. Uz morou no meio da Arábia setentrional. Jó foi um dos seus descendentes. Hul e Geter ocuparam o território próximo ao lago de Merom, ao norte da Galileia. Mas é chamado de Meseque. Provavelmente uniu-se a Meseque da linhagem de Jafé. Então nós temos aqui uma união de descendentes de Sem com descendentes de Jafé, que também fazem parte dessa tribo de Meseque. Sem, nascido 120 anos antes do dilúvio, conheceu seu pai, seu avô, seu bisavô. Então nós temos aqui essa formação histórica desses povos, e muito importante falar também a descendência de Abraão, que sai de Sem. Agora nós vamos para Cão. Cão, nós temos aqui vários povos que vai se dar origem a ele, certo? Aqui nós temos de importante povos que vão sair para a região da África. Então, nós temos Cuxi, que fala lição. Cuxi seria a Etiópia, ou atual Sudão. Puti, que seria a Líbia. Canaã, que vai dar origem aos povos cananeus, aquela região ali. Nós vamos ver um grupo de povos diferentes, que depois, quando Abraão vai para essa região, quando aquele povo retorna, nós vamos ver ali amorreus, jebuseus. Então, vários povos que têm que ser expulsos da terra. Então, esses povos ali que estão naquela região estão na terra de Canaã. Terra de Canaã, hoje também chamada Palestina. Nós vamos ver desses filhos. De Cuxi, nós vamos ver aqui Seba, que vai ser aqueles que vão povoar distante próximo ao rio Nilo. Avilá, que é a terra da Arábia. Sabatá, que é a costa da África, da Arábia. Ramá, que é o Golfo Pérsico. Sabtetá, que é a parte oriental da Arábia. E Nimrod, que é a região da Palestina, onde é o atual Iraque. Só para retornar aqui. E por fim, nós vamos ter ali os descendentes de Jafé, que é a maioria dos povos que nós vamos ver aqui, nos traz a lição. Dentro desses nomes, nós vamos ter Magog. Magog, ele vai dar origem às tribos citas. As tribos citas eram tribos bárbaras, que são chamadas, inclusive, quando os judeus mencionam esses povos, quando Paulo escreve que esse nome citas aparece na Bíblia, ele fala a respeito nem bárbaros nem citas, porque os citas eram considerados um povo mais violento, um povo bárbaro, mais guerreiro que os outros. Então, segundo inclusive alguns historiadores, alguns autores, as próprias muralhas da China foram erguidas para defender o território dos citas, porque eles eram uma tribo muito guerreira, uma tribo muito feroz na batalha. Então, de Magog nós vamos ter também citas e russos, que vão descender deles. Nós temos Javã. Javã são aqueles que descendentes deles vão ser os gregos, latinos. Dentro dos latinos vamos ter portugueses e espanhóis, também futuros franceses. Tubal, que vai corresponder à parte da Turquia. Gomer vai corresponder à parte de descendente aos povos alemães, celtas, escandinavos, eslavos, suecos, dinamarqueses, noruegueses, góteres, teutões, saxões, holandeses, suíços, belgas, anglo-persas. Então, todos esses são os que descendem dos filhos de Jafé. Meseque, que vai ser também uma parte da Rússia. Madai, que vai ser
ser os persas e os medos, que nós podemos corresponder aos hindus aqui também, e Tiras, que faz parte a Bulgária e Grécia. Então é importante nós entender esses descendentes aqui de Jafé. Então, nós vamos, nessa lição, vai ser muito falado a respeito desses filhos aqui, descendentes, principalmente de Jafé. Os descendentes de Jafé são aqueles, principalmente da parte da Europa oriental. Vai pegar muitos países onde antigamente nós chamávamos na parte da história e geografia como um bloco da ex-União Soviética. Então nós temos vários países ali fragmentados hoje, o Cazaquistão, nós vemos vários países menores, a própria Ucrânia, a Rússia, todos eles fazem parte dessas tribos. Por que é tão difícil nós localizarmos essas tribos? Então nós vamos ver aqui dentro do mapa geográfico aonde que de fato ficaram os descendentes de Jafé. Então vamos lá, a respeito, eles estão já na parte da Europa e essa parte oriental também fazem parte da Ásia. Então eles tanto povoam para a parte da Europa como eles vão povoar para a parte da Ásia. Nós temos aqui os descendentes de Sem, os semitas, também parte da Ásia aqui, que vai fazer muito importante os primeiros reinados, e os descendentes de Cã, que vão descer para a região da África, Egito, não só o norte da África, mas também a parte central da África, de onde vai surgir esses povos. O que isso tem a ver com a lição, com a profecia do profeta Ezequiel? Dentro da história de Israel, nós vamos ter de origem, de descendência dos filhos de Noé, nós vamos partir de Sem, do povo de Israel, e nós vamos sair aos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Jacó. Isaac e Jacó. Muito bem. Depois o povo que fica lá no Egito, depois passa por um processo de escravidão, sai de lá, período do Êxodo, período de Josué. Josué, quando ele adentra nas terras de Canaã, que vocês veem a respeito da promessa do Senhor, a respeito desta terra, inclusive da palavra do próprio Noé, a respeito do seu filho de Canaã, que ele vai sair, que ele deveria povoar já as regiões mais em parte da África, mas ele vai para a região, ele vai habitar nas tendas aqui de Sem, ele vai para essa região de Canaã, e é lá que esses povos, que vai dar origem àquela coligação de povos que estão em Canaã, o povo de Israel, quando sai, passa aquele período do Egito, eles têm que entrar, conquistar a terra. E eles vão conquistando a terra parte por parte. Só que ali eles não conseguem conquistar na sua totalidade, devido àquele tratado que eles realizam ali. Nós vamos ver que isso vai causar problema para o povo de Israel durante muitos anos. Inclusive nós temos aqui os descendentes dos filisteus, os descendentes de Israel, e eles também fazem parte dessa região e vão ser um problema. Livro de Juízes. O problema do livro de Juízes, nós vemos o povo não buscando ao Senhor na sua totalidade. Nós vamos ver desde Deuteronômio o Senhor prometendo, falando a Moisés: olha, se vocês não obedecerem, vocês vão ser espalhados. Se vocês escolherem a bênção, se vocês escolherem o Senhor, vocês vão ser abençoados. Agora, se vocês não escolherem, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão ser espalhados na terra, vocês vão sofrer. Então, já vai ter Deuteronômio, já vi, inclusive, a palavra profética do que aconteceria ao povo de Israel. E nós estamos vendo isso acontecendo ao longo da história. Então, qual que é a questão? Depois nós temos o reino unificado por Saul, depois quem? Podem participar-nos. Saul, Davi, Salomão, divisão do reino do norte e o reino do sul. Após a morte, então, Salomão, onde o reino do sul fica com 10 tribos, o governo de Jeroboão, e o reino do sul aqui, com o governo de Roboão, com 2 tribos. Por que isso é importante? Porque nós vamos ter aqui um domínio depois de um povo estrangeiro, que é a nação da Assíria. A Assíria vai dominar essas 10 tribos do norte, que são 10 tribos que nós podemos dizer que foram tribos que foram espalhadas e que não se tem, de fato, na parte histórica, saber o que aconteceu
Então aqui nós temos o reino da Síria mais acima e depois aqui marca no mapa o domínio da Babilônia, que é o domínio onde está profetizando aqui o profeta Ezequiel. Vou te passar o mapa para os irmãos poderem acompanhar os impérios aqui. Pode passar, se quem quiser dar uma olhadinha no mapazinho. Então, é nesse período aqui que o povo está no cativeiro da Babilônia que Deus dá as visões ao profeta Ezequiel, que Deus fala ao profeta Ezequiel algo que aconteceria mais ao futuro, que é essa coligação onde Gog é o cabeça, onde Rocha é o cabeça, é o principal, e nós vemos Magog aqui como uma coligação de reinos e tribos dos descendentes que nós falamos aqui nesta manhã, que fazem parte, que vão no caso, tentar invadir Israel, certo? E Deus vai trazer um livramento maravilhoso. Então, o domínio do povo de Israel, primeiro pela Síria, depois pela Babilônia, depois pela Pérsia, que é um domínio um pouco maior aqui. Sob o domínio da Pérsia, eles retornam do cativeiro, reconstroem o segundo templo, uma versão menor do que a primeira existia aqui. Depois nós vamos ter o domínio grego por Alexandre o Grande. Alexandre morre e não deixa descendentes. A Grécia, então, aqui, ou a Macedônia, conquistada por Alexandre o Grande, vai ficar sob o comando dos seus generais, que vão repartir a região. A região de Judá vai ficar sob o governo dos Seleucidas, então. E vai ter um período de revolta, que nós chamamos de revolta dos Macabeus, onde os judeus conseguem, então, ali, o grupo dos Asmodeus, ter uma certa ascendência no domínio político, que é onde vai sair os heróis, depois, posteriormente. E, por fim, em 63 a.C., aqui o domínio romano vai pegar toda essa região. Então, nós vemos que a história vai nos mostrando, vai nos comprovando aquilo que as profecias da palavra do Senhor já haviam sido preditas há muito tempo atrás. O que é importante saber aqui? Nós vamos ver da visão aqui do profeta Ezequiel, que ele vai ver aqui dentro desta lição, esta batalha aqui, esta batalha de Gog e Magog. Ou seja, Gog é o cabeça, é o príncipe, é aquele que vai encabeçar, na verdade, esta invasão, vamos dizer assim, contra Israel. E nós vamos ver que isso é possibilitado pelo próprio Deus. Deus falando exatamente o que aconteceria. E isso faz parte, como eu falei, dessa grande obra de tapeçaria, que nós não entendemos, mas faz parte para o processo de purificação do povo de Israel, de estruturação da própria terra, do que virá a seguir. Então, Deus que vai suscitar, então, ali Gog e Magog para invadirem Israel e fazer essa batalha. Quando nós vemos Gog e Magog, é muito parecido aqui algumas coisas com a visão do profeta aqui, ou com a revelação de Daniel, do Apocalipse, que é sobre a estátua. E aqui nessa estátua nós vamos ver os reinos da terra dominando. A cabeça, então, aqui de ouro, que seria a Babilônia, depois os peitos aqui de prata, que é a Pérsia, aqui o domínio grego, que é o bronze, depois nós vamos pegar aqui, aliás, o Império Romano, que é o bronze, e por final nós vamos ver o ferro, né? E por final nós vamos ver ali os pés da estátua, que será o último reinado. Seria então o Império do Anticristo, que vai ser exterminado com aquela pedra cortada. Isso aqui para mostrar para vocês que tudo isso aqui, ó, já aconteceu. Já aconteceu, toda a primeira parte de cima dessa estátua, da visão do profeta Daniel, já aconteceu. Nós estamos vivendo em um período em que muito próximo pode ocorrer a batalha de Gog e Magog e o final da estátua que Daniel enxerga. Certo? Então, Israel é um relógio escatológico de Deus. Depois de toda a história do povo de Israel, nós vamos ver o período de Cristo. O que acontece com a nação de Israel? Eu quero tentar entrar um pouquinho na ordem histórica. Israel vai passar por um processo muito difícil como judeu. No ano 70 depois de Cristo, vai acontecer a destruição de Israel. No ano 69 vai acontecer uma revolta dos judeus, certo?
132 começa em 136, que nós chamamos de revolta de Bar Kokhba. E esse foi um homem que se considerou o Messias e fez um outro levante, uma outra revolta dentro do povo judeu, desses que restaram para resistir. Só que essa foi uma revolta, assim, um massacre realmente do povo judeu. Eles conseguiram aguentar um tempo ainda batalhando, só que daí entrou o general Adriano com os seus exércitos, e aí completamente terminou. Nesse período foram mortos cerca de 1 milhão de judeus. A partir daí, os judeus foram esparramados pelo mundo. Aí eles foram realmente soprados ao vento. O que sobrou dos judeus, eles foram proibidos de ficar em Jerusalém. Eles foram proibidos de retornar para sua terra. E eles tiveram que ser esparramados pelo mundo. Durante toda a história, durante toda a Idade Média, os judeus foram proibidos a se fixar à terra. Então eles não podiam ter propriedades, serem plantadores, serem cultivadores. Então eles foram errantes pelo mundo, confirmando tudo aquilo que foi profetizado, que foi falado, inclusive lá em Deuteronômio. Nós vemos Deus lá no início falando, vemos Deus falando e internet dos seus profetas, e vemos tudo que Deus falou acontecendo para o povo judeu. Durante toda a Idade Média eles foram perseguidos, eles foram mortos, foi uma tentativa de aniquilação do povo de Israel muito grande. Nós vemos aqui na Idade Média e até a Idade Moderna e contemporânea, Jerusalém, a região de Israel, esteve sob domínio estrangeiro. Então, desde o ano 70, eles foram expulsos da sua terra e proibidos de retornar. Então, como a terra ficou deshabitada, houve ali então domínio primeiro estrangeiro pelos bizantinos aqui, um domínio árabe. Houveram um período das cruzadas, onde se tentou reconquistar aquela região, e houve uma batalha muito grande ali entre cristãos e muçulmanos, e ora uns tinham domínio, ora outros nessa região aqui. O domínio mameluco e por fim o Império Otomano, que foi um império muito grande, mas ele não foi centralizado, por fim ele acabou se desfragmentando. E por último, teve o domínio britânico, ou seja, o domínio inglês sobre aquela região, que ficou cuidando daquela região. O que aconteceu com os judeus, com o povo judeu nesse período? Enquanto a terra estava sendo habitada por outros povos, esteve sob domínio estrangeiro durante quase 2000 anos, vocês estão vendo aqui na história, o povo judeu esteve sofrendo no mundo todo. Nós vamos ver eles sendo perseguidos no período da Idade Média. Foi um povo que foi, junto com os cristãos, queimado nas fogueiras da Inquisição. Então houve muita Inquisição dos judeus. Eles começaram assim, na região, tanto da Europa, quando eles começaram a fugir de lá. Depois vieram, inclusive, para o Brasil e outros países, fugindo da própria perseguição. Mas eles foram perseguidos onde eles andaram. Depois vamos passar pelo período das guerras ali, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ouvir falar do Holocausto. E neste Holocausto aqui, começa entre 1939 a 1945, cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração. Então, vamos ter uma visão panorâmica. Deus deu a promessa da terra para o povo. Mas, condicionado à promessa, Deus diz: olha, não venham nessa terra, porque essa terra não é de vocês. Essa terra é minha. Então, o povo de Israel, recebendo do Senhor, quando eles retornam, eles têm que conquistar, eles não conseguem conquistar toda a região. E o problema qual foi?
vídeo declaração da Organização dos Estados, aqui que nós vemos as Nações Unidas, Israel passa então a ter direito novamente à sua terra. Só que antes disso já tinha um movimento chamado movimento sionista. E esse movimento começou, depois do período das guerras, o que estava acontecendo, os judeus começaram a retornar para a sua terra. Só que o que aconteceu? O que estava acontecendo com a terra do povo de Deus? O que aconteceu com essa terra? Ela estava vazia? Não, ela estava ocupada. Então eles retornam para a sua terra aqui, e é algo extraordinário. Um dia depois que eles retornam, Israel vai declarar a independência. E nessa independência de Israel, quando Israel declara agora nós somos um Estado independente, vai acontecer uma coligação de nações árabes da região ali. Nós vamos pegar então, inclusive Egito, nós vamos pegar várias nações, e essas nações tiveram o apoio de quem? Um apoio armamental, apoio financeiro estratégico de que nação? Na época chamada de Antiga União Soviética. Olhem o cerne de Gog e Magog. Então nós vamos ver aqui Egito, nós vamos ver Egito descendente de quem? Ali de Cã, que foi para a região da África. Nós temos esses países, nós vamos ver ali a região da Transjordânia, inclusive a própria Síria. E esses países vão invadir Israel. Só que olhem que extraordinário o que acontece aqui nesta guerra. Israel não tinha nada. Retornando para sua terra, eles conseguiram comprar, depois da Segunda Guerra, inclusive aviões que eram utilizados pelos nazistas, que estavam na região onde hoje é o Paquistão, que foi o lucro dos povos nenhum. Havia um embargo contra Israel que nem o povo podia comercializar com Israel nada. Imagina voltando para sua terra sem arma, sem nada, por atacar. E aí eles conseguiram aviões sucados de aviões que foram montados, e apenas 4 aviões ali eles tinham para se defender. Que foram esses aviões sucateados que eles conseguiram lá no Cazaquistão. E quando eles souberam que os povos estavam invadindo Israel, com esses 4 aviões apenas de guerra, eles conseguiram destruir toda a antiaérea do Egito, da Síria, que se preparava para terminar com o povo de Israel. Então, eles invadiram ali a região onde eles conseguiram para a terra, invadiram por todos os lados, invadiram pelo norte, invadiram pelo sul. E Israel, com poucos homens, cerca de 1.500 homens, enfrentaram exércitos inteiros. Olha como Deus protege seu povo. O povo de Israel saiu vitorioso. Até hoje é estudado na história como que Israel conseguiu vencer a guerra da independência. Então Israel tem um pedacinho pequeno de terra para voltar, porque eles tiveram que dividir a terra com o povo que não estava lá. E hoje nós chamamos de Palestina, os povos da Palestina. Então eles ganharam um pedaço pequeno. O que aconteceu com a guerra da independência? Eles aumentaram grandemente o seu território. Aí nós vamos ver uma outra guerra também acontecendo. Nós vamos ver uma guerra que acontece em Suez, em 1956, que ali o Egito teve que impedir Israel de passar com seus navios aqui pelo canal Suez. Eles pensam também. Nós temos em 1937 a guerra dos 6 dias, que apenas em 6 dias Israel foi invadido novamente, houve uma tentativa de invasão. E apenas em 6 dias o povo de Israel venceu essa batalha e colocou para fora os exércitos inimigos e anexou, inclusive, vários territórios, como a Península do Sinai e os montes de Golã. Então Israel foi ampliando
dia especial, que eles estavam voltados em oração. Aqui eles foram pegos de surpresa, foram invadidos em um dia religioso e levaram até 3 dias para conseguir se organizar o exército, mas também conseguiram derrotar. Até hoje, a história, quem fala sobre guerras e exército, estuda como que Israel, com poucos recursos, uma nação que recém estava voltando para sua terra, conseguiu vencer coligação de nações aqui dessa região, dessas guerras que nós chamamos guerras árabe-israelenses, com o mínimo, e conseguiram ser vitoriosos em batalha. Como que isso aconteceu? O Deus de Israel, Deus dos exércitos estava com eles. Os deuses dos exércitos estavam com eles. Então vocês estão vendo, irmãos, aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês que esta guerra de Gog e Magog, que a lição está trazendo aqui, fala várias interpretações, que é importante nós não nomear, por exemplo, por que é tão difícil dizer que muitos colocam como Gog sendo só a Rússia. Nós vemos o apoio russo da antiga União Soviética nesses países aqui para guerrear contra Israel. A Rússia nunca aceitou Israel como nação. Então nós vemos que isso está acontecendo na história. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês não é só a profecia bíblica que talvez a gente não consiga ler, que a gente não entenda. Eu estou mostrando fatos da história. Fatos da história. Isso já aconteceu. Então, se isso já aconteceu, Gog e Magog vai acontecer. Como Deus abençoou o povo de Israel, como Deus trouxe aqui o livramento do povo de Israel, e nós vemos até hoje lá uma região de conflito árabe-israelense nunca cessou. Houve uma tentativa de paz a partir da década de 90, vários acordos de paz, tentando a paz em Israel. Nós vemos isso acontecer ao longo dos anos. Qual foi o último acordo importantíssimo que aconteceu agora, poucos anos atrás? Que alguns países consideram e outros não. O que Israel declarou para onde queria mudar a capital? Que terra que até hoje é disputada? Jerusalém. Então nós vemos aqui, se quiserem passar aqui para os irmãos verem a questão dos povos, então nós vemos aqui todas essas questões de disputas de povos. E aí então, irmãos, quando a gente vai para a lição estudar sobre Gog e Magog, nós vemos que esses povos que estão preditos aqui, que são ali os descendentes dos filhos de Noé, que povoaram várias regiões, por que é tão difícil nós falar sobre eles? Porque eles foram
Profetiza esses ossos, então o profeta. E esses ossos estão tornando osso a osso a se formar novamente. E Israel recebeu novamente a sua devolução da terra, parte dela pelo menos, retornou para sua terra? Retornou ou não retornou? Retornou em 1948. O exército ali, na verdade, aquela profecia de Israel, aquele corpo, aquele osso seco se tornou novamente. O que falta para concluir essa profecia? Vir o quê? O Espírito. Só que para que isso aconteça, nós vamos passar por esse período da guerra de Gog e Magog. Quando nós vamos aqui para as cartas do Apocalipse, cada igreja representa uma parte também da história da igreja, certo? Então nós temos a era apostólica com a morte do último apóstolo, nós temos Esmirna, período dos mártires aqui, dos pais da igreja que nós chamamos, nós temos Pedro, período imperial aqui, dos papas, nós vamos ter aqui Tiatira, que é o período da Idade Média, Sardes, que é o período da Reforma Protestante, Filadélfia, que é o período das missões, quando houve o grande despertamento, e hoje nós convivemos com uma Odisseia, e nós não sabemos, não tem mais igreja depois disso. Depois eu não sei, não aparece mais a palavra igreja lá no Apocalipse, não. Acabou? Vocês estão vendo que a história está nos mostrando que aquilo que Deus prometeu, que aquilo que Ele falou, está se cumprindo na história. Muitas coisas já se cumpriram na história e nós estamos aqui sobre a última igreja. Nós podemos dizer que parte de cada igreja existe em cada um de nós. Quando nós nos colocamos naquela repreensão às igrejas, faz parte, talvez, de muitos que estão aqui, estão convivendo. Eu quero acreditar que Filadélfia não morreu, que é o amor fraternal. Mas não é possível dizer que nós não vivemos um período de Laodiceia, onde é o governo de todos, onde cada um quer ter os seus direitos. É o amor esfriando. Então nós vamos ver aqui onde que começa essa guerra. Aqui, esses povos que vêm dessas regiões do mapa que eu posso trazer para vocês, aqui, podemos dizer aqui, ó, norte da África, certo? Parte central. Nós vamos ver aqui esses períodos, regiões do Irã, certo? Região da Turquia. Esses povos aqui da parte da Europa Oriental vão se coligar contra quem? Contra Israel. Certo? Aqui o ataque de Gog e Magog contra Israel. Quando é que vai começar? O autor aqui nos fala que nós não temos como saber. Pode ser que isso aconteça antes do arrebatamento da igreja e pode ser que aconteça logo em seguida. Mas vai acontecer. Então, por que, irmãos? Para que o povo judeu, de fato, seja purificado e, por último, aquele exército que torna, então, o seu corpo novamente, agora passa pelo que? O Espírito. Então, não adianta que o autor está falando aqui, o autor vai falar dessas tribos, vai falar desses povos descendentes de Gog e Magog. Eu quis trazer nesse panorama de história, porque eu sei que história é muito cansativo para quem não gosta de estudar história, certo? Mas eu quero trazer para vocês, dentro do contexto escatológico, nós vamos ver Gog como um cabeça, então vai ser o principal. Ele vai fazer, um príncipe, alguém poderoso, vai fazer uma coligação, então vai ser uma coligação de povos que vai se voltar contra o povo de Israel. E essa coligação vai vir até Israel, e o que a palavra do Senhor nos diz aqui? O que Deus vai fazer com o seu povo? Vai permitir o extermínio? Não, Deus vai livrar. Nós já vemos Deus livrando aqui o povo de Israel quando ele estava tornando para a sua terra desde 1948. É possível um exército com 4 aviões formado de sucata, com mistura de avião, vencer como é que se chama? Uma antiaérea? Uma frota antiaérea? Uma frota? Esquadrilha? Obrigada, irmão. Então, assim, nós estamos vendo essa questão. Como que pode Deus proteger o seu povo? Então, vocês estão vendo certo? Hoje, atualmente, o que acontece lá? Por que nós temos que olhar para Figueira, irmãos? Porque nós temos que ver os movimentos que está acontecendo em Israel. Hoje, qual que é? O que liga esses povos aqui?
prometeu, olha, nós vamos devolver para vocês, desde que vocês aceitem Israel, nós não queremos viver em paz. E ele não aceitou. Então, não há um acerto entre eles, não há paz. Mas nós vamos ver que quando se clamar por paz, isso vai acontecer sobre um reinado, sobre um comando, sobre uma cabeça. Só que não adianta nós ficar cogitando, vai vir da Rússia. Agora com a guerra da Rússia e da Ucrânia, todo mundo ficou com desse tamanho. Né? Por quê? Porque isso são indícios que podem
Nós já estamos vendo na história isso que aconteceu. De fato, essa região da ex-União Soviética patrocinou ou financiou armas para que essa coligação árabe invadisse Israel, tentasse dominar Israel durante vários períodos de guerra. Nós vimos ali. E Israel, com condições mínimas, venceu, colocou para fora o inimigo e anexou mais território do que era antigamente. E Israel continua, então, prosperando. A palavra do Senhor, então, ela vem se cumprindo na história. Nós vemos ela se cumprir. Nós temos essa importância de falar. Então, a autora, que vocês podem ler com calma, eu quis trazer, não só nessa questão do autor, inclusive o autor nos coloca assim, que pode ser até que não seja, que essa cabeça não signifique que tenha uma origem desses povos aqui, mas que seja um líder sobre uma coligação que vai tentar aqui invadir, ou vai invadir o povo de Israel. O que é importante para nós, irmãos? Perceber que o tempo está próximo. O que diz aqui na nossa lição? A preparação do povo de Deus para os últimos dias. Então, vocês viram na história, tem muita coisa que já se cumpriu, muita coisa que já aconteceu. Então, nós temos que olhar para o que a palavra nos fala. E a Apocalipse diz: escreve essas coisas que tem visto, as que hão, as que são e as que depois dessas vão acontecer. Portanto, assim te farei Israel, porque assim te farei, prepara-te Israel para encontrares com teu Deus. O que nós temos que nos preocupar, irmãos? Com a nossa salvação. Aqui nós sabemos que vai acontecer essa coligação. O cerne, podemos dizer que já tem acontecido no povo de Israel. Nós já temos visto guerras árabe-israelitas.